Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Cumpriu o seu tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vemos até agora, né, o que o Evangelho nos apresenta até agora, né? Primeiro, aquilo que foi expresso ao início, né? Início do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, né? O Evangelho dele, essa boa nova trazida por ele, que se refere a ele, no qual o Senhor, ele quer nos apresentar esta realidade e quer mostrar, né, quem é o Senhor. Ele como Cristo, ele como ungido, ele como Messias. Depois, este mesmo Senhor como Filho de Deus, aquele que é Deus verdadeiramente conosco e cumpre, né, as profecias. E depois apresenta São João aplainando os caminhos, preparando, sendo este emissário que vai à frente para preparar e dispor, né, as coisas para Deus. Após isso, temos, né, o Senhor que é batizado e assim inaugura a sua vida pública. Depois vai ao deserto, nos mostrando como devemos enfrentar as realidades, o mundo, né? Como, por vezes, teremos que ser levados a um deserto, a um lugar de despojar-nos e nos encontrar com Deus. E, por vezes, fazendo uma conjugação de ambos os casos, esse lugar será justamente o nosso cotidiano, o mundo, a nossa realidade. Teremos essa realidade que deverá ser tocada, transformada pelo mundo, por nós, esta visão, né, de ser o lugar aonde devemos buscar e encontrar o Senhor, diante das renúncias, diante das contrariedades, diante das dores. O Senhor, ele nos expressa isso. Logo após começa o Evangelho a dar um salto. Ele vai para a realidade onde o Senhor encontra, né, conosco, onde ele anuncia, né, onde ele se encontra com o seu povo. E tem um marco. Não fala que nosso Senhor voltou, que voltando retornou e fez isso, não. Ele vai direto para o marco da prisão de São João Batista. Depois da prisão de João, o Senhor foi para a Galiléia. E ali começou a pregar, né? Vemos esse sentido, né? Provavelmente é concomitante a volta do Senhor, né? Com a volta do Senhor após os 40 dias. Depois ele começar a anunciar, né, esses passos que o Senhor mesmo dá, esses passos, né, que ele vai fazendo, né, diante do anúncio. E ele começa justamente por aqueles que eram colocados à margem. Os doentes, sim, mas entre o povo também as próprias regiões
também tinha um distintivo. O povo de Israel, né, ele tem a formação com Abraão, depois, né, Isaac, Jacó, né, os patriarcas, né, tudo aquilo que aconteceu. Teve a briga de Jacó e Esaú, Jacó teve que fugir, depois voltou, né? E aí teve todo aquele caminhar, né? E aí com os filhos de Jacó, os 12, né? José foge, né? Ou melhor, é vendido, né? Não foge, é vendido para o Egito, né? Ali, né? Com muitas intempéries, e aí vemos esse sentido, né, do deserto, né, da contrariedade, da calúnia, né, porque ele é vendido como escravo, ele é um escravo, ganha nome, é caluniado, vai preso, né, fica na prisão bastante tempo até que ouvem falar dele, que ele consegue interpretar sonhos, ele sobe e aí ganha as graças do imperador e aí domina o segundo, né, do Egito. Ele que organiza tudo, ele que é o grande administrador do Egito. E ali o povo, né, depois cresce, porque ele salva seus irmãos diante da fome que vem, né? E ali o povo cresce diante das coisas. Depois o povo é libertado, volta para a Terra Prometida. Só que aí tem vários povos ali, né? E nesse caminhar tem toda a dominação, né? Até conseguir conquistar aquele território verdadeiramente. Depois, né, que tem essa conquista, né, tem a fixação do povo. Só que o povo pede um rei, é dado Esaú, é dado, né, Saul, depois Davi e a sua descendência. Só que existe, após, né, o reinado de Salomão, né, seu filho, né, direto, tem-se uma divisão do povo, o reino do sul e o reino do norte. Israel e Judá, o reino de Judá, né, onde está a casa de Davi, né, que reina em Jerusalém, né? E o norte, eles se misturam. Depois tem o exílio na Babilônia, que passa pela vários domínios, né, a Síria, etc., até chegar, né, ao cerco babilônico, a queda, né, para a Babilônia, né, o norte já estava suprimido, o sul. E quando você tem um retorno, que os que voltam são só o sul, nunca mais volta ao norte, né? Depois da queda do Reino do Norte, nada volta, né? E o norte ficou um pouco assim, né? Aqueles que tem aquela mistura. E a parte principal ficou um pouco na parte sul, a parte da Judéia, né? Aonde era o reino do sul, porque a Samaria é um pouco dessa descendência do Reino do Norte, que não se constitui, mas os samaritanos são a deflagração dessa mistura. E quem fica no norte, na Galileia, é colocado como de segunda categoria, não tem, né? E Nosso Senhor começa por ali. Ele escolhe começar por ali, aqueles que são do povo, mas que são excluídos. Ele retorna para o seu lugar. Ele foi criado na Galileia, né? Se pegarmos o Evangelho de São Lucas, veremos isso, né? A Virgem Maria está em Nazaré, que é um lugarejo. E ela desce, ela recebe o anúncio, lá tem tudo, ela desce, serve sua prima, retorna, né? Tem-se, né? Não se diz como, mas a unificação, né? A união dela com São José, e depois ela desce de vez, né, para Belém. Ali tem seu filho, né? Depois retornam a Galileia. A Galileia, né, na região, na cidade de Nazaré. Nosso Senhor retorna a este lugar. A este lugar que pelos judeus é considerado né, um lugar meio, não tem algo arraigado, né?
até o sotaque é diferente, né? Eles já conhecem depois, por exemplo, Pedro, assim, né? Falas como um galileu, então és um galileu, então és discípulo dele. Temos isso, tem esse sentido, aqueles que estavam para aquela região. Então, nosso Senhor retorna do deserto, tem-se a declaração, né, da prisão de São João, e ele começa a anunciar naquele lugar, né? E seu anúncio é um anúncio de, olha, aquilo que esperavam está acontecendo. Aquilo que vocês queriam chegou. Ele mesmo apresenta isso, né? Cumpriu o seu tempo. Está próximo o reino de Deus. Cumpriu-se o tempo da promessa, né? Cumpriu-se. Agora vem a realização. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus, que é Ele, né? É o próprio Deus que vem a nós, né? Se encontra com o Senhor, né? Mas também esse sentido de salvação, esse sentido de que a salvação chega, está próximo, tem a sua concretude, mas é necessário que os outros se abram. O reino de Deus, como nosso Senhor apresentará depois nas parábolas, começam em nós e deve ir crescendo em nós. Que essa palavra, por Ele lançada no nosso coração, que deve crescer, que deve ser, né, se dilatar, que deve germinar, né, e se tornar uma árvore robusta, que deve dar frutos. Isso que o Senhor quer, né? Lançar essa semente. Mas é necessário que a terra do coração esteja arejada, né? Que seja, né, adubada, que tenha, né, que seja boa. Uma terra que esteja preparada para receber bem essa semente, para que a semente possa crescer. E por isso o arrependimento, e por isso este ato de saber quem somos, ter este contato com o Senhor, nos abrir a Ele, né? Saber quais são as nossas dificuldades, nossas debilidades, né? O Senhor chama-nos a isso, chama-nos a este caminho. É necessário vermos, entendermos como se dá isso, né? Como estamos. E a partir daí começar a querer caminhar. Ter este ato de querer profundo estar com o Senhor. Olha, esse anúncio é quase que um chamar do Senhor. Olha, está acontecendo, mas é necessário que vocês queiram ver. Por isso, arrependei-vos e mudai para corresponder àquilo que está sendo apresentado, que está sendo dado. É necessário que se abra os olhos. Por isso, despertai, arrependei-vos, mudai, corresponder àquilo que lhe é pedido hoje. É necessário isso, né? É necessário isso também, né? Deixa eu olhar para nós e ver. Diante deste retorno do Senhor, onde o Senhor começa a anunciar isso por todas as regiões, e a partir daí depois formará os apóstolos, diante deste anúncio, ver como estamos nós. A gente tem que entrar também e acompanhar o Senhor, ouvir o Senhor, né? E saber nos posicionar. Quem somos nós aqui? Nós também estamos nesta realidade. Nós devemos nos colocar nesta realidade. Será que estamos, né, em Cafarnaum, sendo mais um daqueles que está à margem? Será que estamos, né, em uma dessas cidadezinhas e vemos alguém gritar, falar, começar a reunir o povo e anunciar em pequenos grupos, de modo que aquilo nos desperte, porque é uma mensagem que soa parecido com a de São João Batista, né? Então, será que é isso, né? Olha,
tá se ouvindo falar um murmurinho de alguém que estava, né, lá no Rio Jordão e falava isso, apresentava isso. Como é que está sendo, né? Será que é isso mesmo? Onde estamos nós? Como está a nossa disposição em ouvir? Como estamos nós para, diante da nossa realidade hoje, diante daquilo que ouvimos? Que o Senhor está preparando a terra do nosso coração, para receber esta semente. O tempo, né, se cumpriu. O Senhor chega a nós. O Senhor nos toca, nos convida a abrir os nossos olhos, a mudar de postura, a mudar de vida, a arrepender-nos, a querer. São José Maria tem um ponto de caminho, agora não me lembro bem qual ponto preciso, mas no qual ele diz: Dize que queres. Queres de verdade? Queres como o avaro quer o seu ouro? Queres, né, como uma mãe quer o seu filho? Queres, né, como um jovem sensual quer o seu prazer? Não queres? Se, se não, não queres de verdade. É necessário, o nosso arrependimento ele tem que ser verdadeiro. A gente tem que saber quem é. E aí, dar um passo de mudar. O arrependimento tem que ser esse ato de sair e não querer mais aquela condição. Tem que ser uma disposição e um preparo para lutar e fazer aquilo que é necessário para sair dessa condição. Essa condição que nos arrasta, essa condição que nos faz superficiais, fracos, lentos. Devemos querer sair disso, sair desta condição, deste pesar no qual, por vezes, estamos vivendo. E como fazemos isso? Olhando a nossa realidade. Vemos aquilo que São João Batista anunciou e ele sabia, né? Estava pronto a receber, né? Até porque estava disposto a anunciar, a corresponder ao seu chamado. E para isso é necessário saber quem ele era. Porque assim ele se abre à vontade de Deus, abre-se ao reino e se concretiza nele o reino. Mas para isso é necessário que eu saiba quais as minhas condições, como eu estou. E daí, saber como eu estou. E por isso se retoma este ato de olhar também para nós e nos conhecer. Como eu estou diante, né, das minhas feridas, dessa minha realidade? Será que a minha ferida é algo que me gerou escândalo? Um escândalo, não uma coisa que, eu fiquei espantado, não. Escândalo é aquilo que me leva a uma condição de pecado. Isso que devemos entender. O escândalo é o levar alguém a pecar, né? Esse ato de fazer com que a pessoa se espante com aquilo que aquela pessoa que deveria ter certa postura faz de modo diferente e leva aquela condição àquela postura, aquela, né? Será que foi algo assim? Diante de alguém que deveria ter, né, certa postura e que pelo modo de falar, por como foi feito, sei lá, porque pela impaciência, talvez, né, diante de alguma realidade dos pais, que deveria ter paciência, que deveria conduzir, que deveria conversar e aconselhar, não foi feito.
O pai, a mãe que deveria numa situação ter defendido, ter conversado, ter mostrado, ter acolhido e não foi feito. Ou então, né, diante de um abandono, o ato de se sentir abandonado de alguém, né, que conhecia, mas que levou a isso, né, esse afastamento, esse sentir menos. Será que me gerou, né, escândalo? Foi, não sei, né, um ato de jogar-se para baixo, numa condição de colocar-se como menos, se comparando com os outros, porque, né, tinha um excesso de cobrança externo que gerou uma cobrança interna. Será que foi algo que foi apresentado? Alguém que foi apresentado muito cedo, por exemplo, em determinado tipo de conteúdo, né? Acaba ali ficando, se contaminando e ficando viciado àquela condição. Isso é um escândalo, porque leva a essa condição de pecado, né? Esses conteúdos que deturpam e aprisionam, né? Conteúdo que joga para baixo, no aprisionamento diante daquilo que é mais superficial e sensível, um prazer venéreo. Será que o escândalo foi isso? Será quais são, né, essas feridas que é necessário que eu cure? Será que foi uma, né, um ato daqueles que deveriam me conduzir, me escutar, e eu recebi justamente o contrário, um ato de afastamento, um ato de comparação, no qual me senti menos? Será que foram as fofocas, né, que pararam em volta e me levaram a me afastar, a me afundar, né? Porque me colocavam para baixo, me colocavam com ato de desprezo, colocavam, né, aquilo, jogando de lado. E diante disso ver quais são os meus vícios, os meus erros. Saber essa condição para que eu saiba apresentar e colocar o devido remédio para fugir, despertar, ver que o Senhor está ali, cumpriu o seu tempo. Ou seja, o Senhor vem, eis o Emanuel, Deus conosco, aquele que vem para ser conosco, para nos tocar, mas para que Ele nos toque e nos cure, para que Ele passe o devido remédio na ferida, para que Ele nos tire dessa condição, é necessário um ato de arrependimento verdadeiro. Eu sei e não quero mais. Eu tenho que colocar e saber enfrentar essa situação de deserto, de dor, e saber levar para Deus, estar em Deus, sofrer em Deus, né? Com esse ato de união com Ele e transformar aquela condição em algo mais, em algo que me faça estar com o Senhor. É isso que o Senhor quer que despertemos. Está próximo. Estamos ali ouvindo. E o Senhor nos olha diante da praia, né? A Galileia é um local onde, né, grande parte é banhado pelo mar da Galileia, né? E tem várias cidades. Cafarnaum, uma delas, uma cidade comercial maior, né, bem maior naquele tempo do que Nazaré. Será que estamos ali? E o Senhor que passava pelas praias,
eu passava pelos diversos lugares, ali pregava, eu estava ali, sentindo aos meus pés as pedrinhas. A praia, né, na Terra Santa, ela não é arenosa, né? Mas tem pequenas pedrinhas, né? Estou sentindo ali as pedrinhas na praia, aquele mar, né, as ondas batendo no calcanhar, e vendo o Senhor que vai passando, vai caminhando, a água vai banhando o meu pé e eu olho para ele e ele vai anunciando isso. O reino chegou, o tempo está próximo. O tempo, né, se concretizou. Está próximo o reino. É hora de abrir-se. E abrir-se pelo arrependimento. Para que a terra endurecida possa ser arejada, limpa. Para que a boa semente germine e nos transforme. O Senhor nos olha a cada um, dizendo: eu quero tocar-te, eu quero estar contigo. Mas para isso eu preciso que fales a mim. Preciso que a mim você se abra. É Ele quem pode nos curar. É Ele quem verdadeiramente nos toca. Nos toca de várias formas. Na oração, onde nos voltamos ao Senhor, onde pedimos, onde apresentamos. A resposta nem sempre vem do jeito que esperamos. Às vezes vem por um amigo, às vezes vem diante de um ato, às vezes. Mas é necessário que saibamos nos abrir e estar atentos. Pedimos, por vezes, que saímos de uma condição, e às vezes sair dessa condição é justamente um baque. Um baque que nos faz mudar de postura, que nos faz, por vezes, sofrer um pouco, mas este ato onde o Senhor quer arrancar aquela dependência, aquela carência, nos faz ver que não é aquilo, não é daquele modo. Às vezes a resposta se dá diante deste abrir-se, deste nos levar a abrir. Alguém que pode nos aconselhar, né? Seja na direção espiritual, no aconselhamento, até mesmo apresentando a necessidade, pedindo ao padre, né? Padre, olha, tem certas condições que me levam a certas condições de pecado e eu precisava falar, né? Às vezes é necessário apresentar algumas coisas na confissão, né? Que sejam mais alongadas, talvez, dependendo né, dos horários de confissão, não vai poder ser ali, vai ter que ser um pouco depois, mas este ato de se dispor para saber ouvir e deixar ser tocado, onde aquilo vai doer, mas é necessário ser limpo, é necessário que nos deixe voltar a Deus. E deixar por vezes que doa, que sangre, para tirar aquelas placas que são necessárias, né? Para que cicatrize bem, e não em cima de sujeiras, não em cima de, né? Mas ter esta limpeza e se dispor para corresponder à vontade de Deus, saber ir a Ele, arrepender-se e apresentar a Deus, pedindo ajuda, a devida ajuda, para que o Senhor toque em nós, para que o Senhor nos eleve, para que o Senhor nos tire desta condição e nos faça ver e corresponder o seu querer. O Senhor nos chama. Se cumpriu o tempo, o Senhor vem a nós.
que saibamos nos deixar ser tocados. O raiar, né, do sol começa diante do despontar da aurora. Este despontar é visto, né, na teologia mística com, né, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ela, concebida no ventre da Senhora Santana, ela ornada de virtudes, preservada do pecado original na sua concepção, ela preparada para ser a mãe do Salvador, tal qual fora o templo preparado para que ali a arca estivesse, para que os ritos fossem feitos, a tenda da reunião, a tenda aonde o Senhor vinha. Eis a grande tenda, eis o templo, eis o sacrário, aonde o Senhor escolheu estar e será ali gerado para ser apresentado a nós. O Senhor quis vir ali. Ali começou a plenitude dos tempos. Ali, esse tempo começou a ter, né, esta concretude. Ali o tempo chegou, a promessa agora começa a tornar-se realidade. Aprendamos aí a Virgem Maria, para que ela nos conduza à presença do Senhor, para que ela nos ensine este caminho de unidade, de amor e de virtudes para correspondermos à vontade de Deus. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.